Olá, sétimo ano, tudo bom? Vamos começar hoje a aula a respeito de anfíbios, né? Daremos continuidade aos estudos que a gente vem fazendo a respeito das classes, né? Classe dos vertebrados. Vimos lá a primeira classe, que são os peixes, e agora a gente vai ver a classe anfíbia, tá ok? Então vamos prestar atenção nas explicações, nas imagens dos slides e vamos aprender. Bom, nessa aula a gente vai falar a respeito das características, da morfologia, da classificação desses anfíbios, tá? E da fisiologia de seus corpos. Então aqui a gente tem, né, como característica geral, independente, né, da classificação desses anfíbios. É o primeiro grupo vertebrado a ocupar o ambiente terrestre. Então a gente estudou primeiro peixes, né? Primeiro vertebrado a ser estudado foram os peixes de vida totalmente aquática, né? Marinha ou dulcícola, porém aquática, vivem apenas na água. E ao estudar anfíbios a gente percebe que é o primeiro organismo, né, vertebrado a se ausentar, a sair da água. Tá? Então, por conta disso, tá, eles são terrestres e também são aquáticos, tá? Mais precisamente dulcículo, porque os anfíbios vivem em água doce. Tá? Eles possuem a pele fina que vai favorecer a respiração, tá? Que é uma respiração cutânea que ocorre através da pele. E eles possuem ovos sem casca, sem aquela proteção, né? Aquela que a gente costuma ver nos répteis, nas aves. Tá? E o seu nome aqui, ó, se deriva de dupla vida. Não seria uma dupla vida, né? Eles não têm duas vidas, mas eles possuem uma vida aquática e uma vida terrestre. Daí essa dupla vida, tá? Anfi vem de vida, anfi vem de dupla e bio de vida. Ainda aqui nas características gerais, a gente vê, né, a maioria são tetrápodes, ou seja, possui, né, 4 membros, a maioria, né, das 3 classes, 2 classes são tetrápodes. Então a gente vê também que eles são adaptados ao salto, mais precisamente, né, uma espécie ali que a gente vai estudar, que são as pererecas, né? As pererecas são mais adaptadas ao salto, e as ventosas adesivas, isso aí seria, as pererecas possuem as ventosas adesivas e as rãs são mais adaptadas ao salto. Então está aqui, né, a definição de tetrápode, vertebrado que possui 4 patas. Ainda nas características gerais, né, pele flexível, fina, lisa e úmida. Nós já vimos isso lá, tá? No caso dos sapos, eles possuem uma pele mais rígida, tá? Dentre os anfíbios, o sapo é o que conquistou uma independência maior com relação à água, tá? Se nós formos estudar todos os anfíbios, a gente vai ver que o sapo é o que consegue se distanciar mais da água, procurando, na verdade, a água apenas para a reprodução. No restante de sua vida, ele pode viver totalmente ausente da água. Tá? A respiração do sapo, pouquíssima respiração cutânea, quase que 100% a respiração dos sapos é pulmonar. Tá? Célula rico em glândulas. Na verdade, apenas o sapo, tá, é rico em glândulas. Inclusive tem uma glândula, né, que é secretora de veneno, apenas ao toque, né, ao ser pressionado. Essa imagem deixa isso bem claro. Tá? Essa glândula fica acima dos olhos e de repente, né, o sapo tentando, né, ou quase sendo devorado por um predador. Esse predador, ao morder a cabeça dele, ele, por conta dessa pressão, tá? Ele libera esse veneno, tá? E aí o predador vem a soltá-lo. Eles são pecilotérmicos. O que isso significa? A temperatura do corpo deles vai acompanhar a temperatura do ambiente. Então, se eles estão no ambiente a uma temperatura de 20 graus, a temperatura de seus corpos também estarão a 20 graus. Se o ambiente estiver a 10 graus, a temperatura de seus corpos 10 graus. E aí a gente vê, né, cerca de 4.000 espécies conhecidas no mundo, 250 espécies na Amazônia, né? Isso até hoje catalogadas. E a classificação deles, né? Como é que eles são classificados? São classificados em anuros, urodelos e ápodes. Vamos ver cada um desses. Então a gente começa aqui com os anuros. Quem são os anuros? Os anuros são, né, os famosos sapo, perereca e rã. Né? Eles são tetrápodes sem cauda. Esse sem cauda aqui é na fase adulta, tá? Por quê? Porque os anfíbios
eles sofrem metamorfose. Então eles possuem, né, um corpo ao nascer, quando filhote, e aí com o passar do tempo, essa fisiologia do seu corpo, né, essa anatomia do seu corpo, ele muda. Tá? Então no caso aqui dessa classificação anuros, tá? Esse A quer dizer ausência, tá? E nuros aqui cauda, tá ok? Então por isso o nome anuros. Eles perdem essa cauda aqui com o decorrer ao final da metamorfose, tá? Porque eles sofrem uma metamorfose completa. Então a gente tem aqui os representantes, perereca, né? A perereca é desses três aqui o menorzinho e possui ventosas em seus dedos. A rã possui uma perna adaptada ao salto, não que os demais não possam saltar, mas dos três, o que salta mais alto é a rã. E aqui a gente tem o sapo, né? Ele é maior, como eu expliquei, essa pele, tá, dele é um pouco mais grossa e causando assim uma independência maior da água. A gente agora passa para os urodelos. Tá? Os urodelos são aqueles anfíbios que, mesmo depois, quando crescem, ainda permanecem, tá, com a sua cauda. Então a gente tem aqui representantes, tá? A salamandra, o tritão e a axolote. Tá? Então possuem corpo alongado e cauda. Também são tetrápodes. Mesmo com a cauda, possuem, né, 4 pares de pernas. E aqui a gente vê os ápodes, né? Esse A também de negação, de ausência, e podes, pés. Então, esses aqui não possuem pés, se assimilando muito, né, às cobras. Então, não possuem patas e possuem corpo cilíndrico. A gente tem aqui cobra cega ou Cecília. Tá? São os dois nomes para esse indivíduo aqui dos ápodes. Bom, agora a gente fala da nutrição e digestão. Tá? São carnívoros, ou seja, se alimentam de outros organismos vivos, tá? E a língua é utilizada para a captura dessas presas, tá? E a gente diz que é uma língua presa anteriormente, então ela é presa na base, né, do pescoço desse animal, e o restante da língua ela fica solta para realizar a captura de suas presas, tá? E ela tem uma característica, né, que é aderente e pegajosa. A língua bate e aí consegue colar, né, a sua presa, o inseto. E aí a gente vê aqui agora o sistema digestório. É o sistema digestório conhecido como completo. Por quê? Porque ele possui uma entrada, um orifício, tá, para a entrada do alimento, e ao final um outro orifício para a eliminação de resíduos. Só que no caso aqui, né, no caso dos anfíbios, é bem parecido lá, como a gente viu quando a gente estudou os peixes cartilaginosos. Ele possui cloaca, porque além da eliminação, tá, dos resíduos sólidos, também é por aqui que os anfíbios eliminam os resíduos líquidos. No caso lá, né, dos peixes, condrictes, eles também realizam a reprodução através desse orifício. No caso dos anfíbios aqui não, tá? É apenas para a eliminação de dejetas, né, tanto sólidas quanto líquidas. Respiração. Bom, a respiração é de 2 ou 3 tipos, né? Algumas pessoas falam que é de 2 ou 3 tipos. Eu creio, né, eu gosto de classificar como sendo de 3 tipos, porque a respiração branquial, enquanto ainda são na sua fase larval, né, o girino é a fase larval dos anfíbios, e aí depois ele passa para 2 tipos de respiração, né? A pulmonar cutânea, ou seja, parte dessa respiração ao sair da água, né, ao deixar de ser girino, vai ser pulmonar e cutânea ao mesmo tempo, sendo no caso do sapo quase que 100% pulmonar, porque ele adquire, né, essa independência da água, até porque também ele possui essa capacidade, né, esse pulmão desenvolvido. Tá legal? Então aqui está o processo, né, de hematose. O vaso sanguíneo traz o oxigênio, tá? E o vaso sanguíneo deixa também aqui o gás carbônico na pele, tá? Então eles possuem uma pele bem fina para que consiga fazer essa troca gasosa, tá bom? E essa pele tem que estar úmida. Aqui a gente tem classificação, né? Desculpa, classificação não. A circulação, tá? O sangue, né? Como é a circulação? É do tipo fechada, dupla e incompleta. Então, por quê? Ela é dupla porque ela passa 2 vezes pelo coração, né? O sangue passa
2 vezes pelo coração, diferente lá dos peixes. Então a gente percebe que houve sim uma evolução com relação aos peixes, tá? E ela é tida incompleta porque ocorre mistura de sangue em uma das cavidades. Então, em uma das cavidades no coração, há mistura entre sangue venoso e sangue oxigenado. Tá legal? Os órgãos sensoriais, né, que são muito importantes, tanto para a captura de presas, como também para a detecção de predadores. Eles possuem visão desenvolvida e glândulas lacrimais. Também possuem pálpebras. Então, a gente estudou aí, os peixes não possuem pálpebras, né? Alguns répteis também não possuem pálpebras, porém, os anfíbios possuem pálpebras. E a audição e fala. É claro que eles não falam com a gente, mas eles conseguem se comunicar, né, com aquele barulho, que é o chacoalho, se não me engano, né, que é o nome. E aí, um ouvido desenvolvido na água e no ar, e produzem sons. Basicamente, esses sons são mais utilizados na época de reprodução, acasalamento. Falando em reprodução, agora a gente vê a reprodução deles. Dependem da água. Por que eles dependem da água? Porque os seus ovos não são ovos constituídos de casca dura, né? Uma casca rígida que protege os seus filhotes da desidratação. Então, como os ovos, né, dos anfíbios não possuem essa casca dura, eles precisam dispersar, ou seja, colocar seus ovos na água, tá? Então, tem o ritual pré-nupcial, né, que é o coachar. Pronto, a pronúncia correta é coachar. Tá legal? O macho se sobrepõe na fêmea, a fêmea libera na folha ou diretamente na água os seus óvulos e o macho logo em seguida libera os seus espermatozoides na água também, para que na água seja feita a fecundação, tá? Isso assim configura uma fecundação externa, não é uma fecundação interna. Tá? Então está aqui, amplexo é a posição de cópula dos anúrios em que os machos estimulam a liberação dos óvulos pelas fêmeas. Então as fêmeas fazem isso a partir da estimulação que o macho faz. A gente tem aqui, ó, reprodução dos anúrios, fecundação externa, desenvolvimento indireto, larva girina, né? E o dimorfismo sexual, ou seja, as fêmeas são diferentes dos machos. Quando a gente ouvir falar de dimorfismo sexual, significa que o corpo, né, algumas características, às vezes pele, tamanho, tá, entre machos e fêmeas são diferentes, tá? E uma característica, as fêmeas não coacham. Na verdade, são os machos que fazem esse barulho, atraindo a presença das fêmeas. Aqui a gente vê todo o processo reprodutivo, né? Por debaixo a fêmea e aqui o macho. A fêmea liberando, né, depois do abraço nupcial, seus óvulos. E aí os gametas vão encontrá-los aqui fazendo a fecundação. Depois desse processo aqui se tornam embriões. De embriões vão se tornar girinos, tá? E aí vão passando por um longo processo de metamorfose, até essa metamorfose se completar aqui, no caso dos anúrios, com a ausência total da cauda. E aqui a gente vê a reprodução dos ápodes e urodelos. Fecundação interna, diferente, tá? Lá dos anúrios. Fecundação interna, órgão copulador nas cobras cegas. São ovovíparos e ovíparos, ou seja, podem carregar ovos dentro deles, né? No caso de ovovíparos, que é o caso aqui, tá? Da salamandra, ou ovíparos, que os filhotes já ficam na sua forma natural dentro da fêmea, que é o caso aqui da cobra cega. Tá legal? Bom, pessoal, em tese, é isso aí. A gente termina aqui nosso estudo sobre os anfíbios. Preciso que vocês resolvam as atividades do livro, né? Leiam o capítulo também, e as dúvidas que assim surgirem, a gente irá solucionar na próxima aula. Tá legal? Forte abraço, tchau, tchau.